tivemos várias perguntas de empresários que não sabem o que fazer com relação às suas empresas, né, nesse momento, principalmente aqueles que estão sem faturamento nesses dias. Então, eu vou tentar alinhar todas as perguntas, não respondendo cada uma, mas sim em forma de medidas que você precisa pensar na sua empresa nesse momento para passar por esse momento difícil que estamos passando, né? Então, a situação é de que muitas empresas, a grande maioria, não tem faturamento nesses dias, né? E tem suas contas para pagar, tem seus contratos de aluguel para pagar, tem seus funcionários para pagar e não tem faturamento. Dessa forma, algumas medidas emergenciais que a gente orienta. Claro que vai depender da situação financeira de cada empresa. Porque se você tem uma empresa em que você tem uma solidez financeira, em que você tem uma reserva financeira, em que em momentos como esse o seu caixa consegue bancar as suas despesas e seus compromissos, é um cenário. Um cenário em que a empresa não tem uma reserva para um momento como esse, aí é um outro cenário. Mas partindo de qualquer um dos pressupostos, e claro que vai ser mais forte a decisão, mais emergente, mais difícil de se tomar para aquela que não tem uma reserva financeira, né? O que a gente sugere? Primeiro, se for uma empresa de comércio, indústria, comércio, que tem fornecedores a pagar, que contate, seja proativo, entre em contato com o seu fornecedor, com os fornecedores dos produtos que você revende ou que você industrializa, né? As matérias-primas que você usa, entre em contato com eles. Eles também estão na mesma situação que nós, então tente renegociar, tente fazer uma postura, procure ter uma postura de empatia e de um modo profissional, tente renegociar esse endividamento seu, né? Tente renegociar de uma forma que possa ser possível também ser bancada pelo próprio fornecedor. Claro que nesse momento a gente vai ter situações bastante de dificuldade de negociação, mas também é um momento de se aprender com essa situação e ter paciência e cabeça fria no lugar para tentar renegociar com esses fornecedores. Então o primeiro passo é esse. Com relação à folha de pagamento, ou seja, seus funcionários, a gente está vendo iniciativas do governo para tentar flexibilizar a questão da folha de pagamento dos funcionários. Eu não vou falar sobre isso agora porque estamos no meio com mudanças. Eu estou acompanhando a mídia e a gente não tem uma posição clara ainda sobre isso. Saiu ontem uma medida provisória, mas pelo jeito já vai ter alteração nesses dias aqui. Então, o que eu sugiro? Da mesma forma, converse com o seu funcionário, veja como é que está a situação dele, se está muito complicada, se ele precisa muito de dinheiro, como está o teu caixa. Tente se colocar numa posição de empatia e entender o que pode ser bom para ambos nesse momento, certo? Não podemos ser drásticos, a gente tem que dar um passo de cada vez, todo dia uma decisão, certo? Então, converse com o seu funcionário, avalie como podem fazer essa negociação entre vocês por enquanto. Logo que sair a medida provisória definitiva, a gente pode voltar a falar sobre isso aqui. Converse com o seu contador, o contador normalmente, né, o seu contador está acompanhando isso e vai poder te orientar também, né? Então, sobre a folha, tente ter um bom senso e se colocar no lugar dos funcionários, com um mínimo de repasse de recursos, né? Evite demissões. Claro que se isso continuar, né? Se a medida provisória, as medidas não forem tão claras, né? Não forem tão positivas para o empresário, vai ser difícil manter os funcionários, né? De certo modo, também os funcionários que forem demitidos também acredito que terão possibilidade de receber os seus direitos, de ter um seguro-desemprego. Então, é um momento difícil para todo mundo. Então, o ideal é que se mantenham os empregos, né, da melhor forma, com parte de salário. Procure fazer um acordo com seus funcionários de forma individualizada, converse com eles, para que vocês tenham um cenário de continuidade do negócio de vocês no curtíssimo prazo, né, nesse mês, no mês que vem, no outro mês, enquanto durar essa paralisação, que daqui a pouco pode ser que acabe logo. Assim queiramos e acreditamos que isso vá ter um fim logo, né?
Com relação ao endividamento, muitas empresas têm endividamento com bancos, né? Empréstimos e financiamentos com bancos. Da mesma forma, contate o seu gerente da sua conta. Os bancos também estão num momento em que eles também estão apreensivos com relação ao que fazer, porque dependem também de decisões do governo com relação do governo e do banco, do BNDES. Enfim, ontem vi também uma medida provisória do BNDES falando que vai flexibilizar as negociações, dando subsídios para os bancos privados, também para que tenham condições de renegociar, né, reduzir o depósito compulsório também. Então, também acompanhamos dessa forma com relação às dívidas. Num primeiro momento, procure renegociar com o seu banco, explique a situação para o gerente do seu banco, converse com ele de alguma forma, né? Seja WhatsApp, seja contato que você tem, explique a situação para eles, veja, tome as decisões partindo de uma conversa e uma posterior análise do que o seu gerente vai te dizer. Se eles forem mais flexíveis, tente negociar. Se não forem muito flexíveis, também tem uma postura de não flexível, né? Ou seja, se coloque numa postura também de ser duro com eles, se eles não forem flexíveis, né? Esperamos que os bancos tenham uma postura de empatia com os empresários, né? Agora, a gente sabe que as decisões não são, às vezes, na alçada de um gerente, ficam acima deles, e eles, às vezes, têm que simplesmente repassar aquilo que foi dado comando para eles de negociação. Então, avalie com relação a isso, mas tenha a proatividade de conversar com eles no sentido de renegociar, de jogar para frente as parcelas que você tem, para você não ter um desembolso de caixa agora. Contratos de aluguel, da mesma forma, aluguel do seu estabelecimento que você não está conseguindo faturar, converse com o proprietário, com a imobiliária, tente se colocar numa postura também de flexibilização, né? Todo mundo está numa situação difícil, então encontre uma alternativa junto com porque cada caso será um caso. A situação financeira de cada pessoa, ou de cada empresário, ou de cada proprietário de imóvel é diferente. Então, eu sugiro que se tenha uma postura flexível, uma postura de empatia. De novo, estou me repetindo nesse sentido, mas tenha uma postura de empatia, se coloque no lugar e tente encontrar o que é melhor para ambos, né? Para você e para quem você está negociando. Então, se você tem aluguel e não está faturando, a tua empresa está fechada, tente conversar, tente renegociar de alguma forma, se paga meio aluguel, se joga para frente, enfim, encontre uma alternativa, mas tenha a proatividade de buscar, nesse momento, uma conversação com quem você precisa renegociar. O momento é de renegociação, é de alinhamento, porque daqui a pouco as coisas vão voltar ao normal, né? Se Deus quiser, vai voltar ao normal, e aí você terá condições de dar sequência e voltar a faturar, e voltar a ter dinheiro entrando no seu negócio, enfim, e a vida segue normal, né? Ok, então com relação a essa parte crítica, né, do negócio, que por isso procurei abordar alguns pontos mais críticos, procure manter um caixa mínimo na sua empresa, né? Procure manter um caixa mínimo, e para manter essas despesas, manter sua folha, manter seus funcionários, mantê-los, que seja em casa, flexibilizado, negociado, né? E procure ter um bom senso com relação a isso, né? Eu também recebi perguntas com relação a investimentos. Ismael, eu tenho dinheiro no caixa e preciso... minha dúvida é se eu invisto ou não invisto, ou se eu tenho um investimento, se eu tiro esse investimento que eu fiz, seja em CDB, seja em renda fixa, renda variável. Renda variável a gente sabe que está complicadíssimo, que está ligado à bolsa caiu, não tem o que fazer, o ideal é deixar lá, no meu ponto de vista, claro, né? Pego o dinheiro e faço investimento. Eu recebi também uma pergunta de um amigo com relação a ter a oportunidade de comprar terreno, né, imobilizar o dinheiro, comprar um terreno para depois revender. Veja, o momento pode ser visto das duas formas, né? Para quem tem dinheiro, o momento de investir; para quem não tem, o momento de não saber o que fazer. O que eu tenho em mente, assim, é a liquidez, né? Ou seja, se eu tenho dinheiro, está aplicado lá no CDB, tá na minha conta, e o momento tá complicado, o momento não se sabe o que fazer, a gente não sabe o que fazer, e é um momento de muita incerteza para todo mundo, né? Para todo mundo.
o dinheiro tem liquidez, né? Ou seja, preciso do dinheiro, eu vou lá e pego o dinheiro e uso. Se eu tenho um imóvel, a chance de eu conseguir desimobilizá-lo agora vai ser difícil. A chance de eu vender um terreno, de eu vender um imóvel, vai ser difícil, né? Então, Ismael, e se eu aplicar no Tesouro Direto? Bom, Tesouro Direto também, os papéis de tesouro também têm sua regulamentação, né? Só que frente a uma situação como essa, algumas regras também estão mudando. Então, tem que se ligar nisso. E aí uma regra que existia até esse momento, né, dava direitos e deveres a quem investe. Num momento como esse, as regras estão mudando e pode ser que a gente não acompanhe. Então, de novo, eu manteria o dinheiro líquido, ou seja, segure o dinheiro líquido, ou no CDB do seu banco, né, numa aplicação de baixíssimo risco, né, mas que eu tenha liquidez, do que eu fazer um investimento e isso demore para acontecer, ou eu não saiba o que vai acontecer. De novo, o que vai regular isso é o quanto você tem de caixa, é o quanto da sua riqueza, né, líquida, o quanto disso você tem seguro para emergência, o quanto disso você tem seguro para viver durante um ano, o quanto disso você tem seguro para viver durante 15 anos, né, o quanto disso você tem disponível para fazer investimentos. Então, a relação é sempre essa. O que a gente não pode é ficar sem dinheiro, né? Ou seja, usar o dinheiro de forma irresponsável, né? Então, procure manter o seu dinheiro disponível para você usar num momento como esse, ok? E claro, pode ser que você concorde ou não concorde com o que eu estou dizendo aqui. Óbvio que isso é só uma opinião minha. Se for importante para você, se for válido para você, use-a. Se não, simplesmente não ouça o que eu estou te dizendo, certo? Até porque tem muita gente falando sobre tudo, eu estou tentando dar a minha contribuição para as pessoas que estão me ouvindo, ok? Acho que era isso que eu tinha aqui de dúvidas que vieram. Muitas se repetiram com relação ao que eu falei. E se tiverem mais, podem mandar, e o que eu puder ir produzindo, eu vou produzindo de material para mandar para vocês. Desculpe o vídeo longo, mas eu acho que foi a forma que eu encontrei de poder conversar com vocês. Desculpem também se faltou alguma informação, ou se se não está clara, né? Se ficar alguma dúvida, pergunte novamente, eu faço vídeos mais curtos, enfim, e espero poder ter ajudado vocês, tá? Fiquem bem.